Olá pessoal, eu sou a Lucila, eu moro aqui em Itapevi, eu sou esposa do Toninho Chalupe, mãe do Léo, casado com a Bruna, mãe do Israel, que namora com a Letícia. Éramos 4, hoje somos 6. E hoje eu queria partilhar com vocês uma palavra a respeito do perdão. Fica difícil imaginar nós vivenciarmos, né? Sentirmos, experimentarmos com intensidade o reino de Deus nas pegadas da unidade sem a prática do perdão. Nós somos humanos, cheios de imperfeições e por isso nós falhamos, né? Muitas vezes as nossas falhas, as nossas imperfeições geram contendas, geram discórdia entre os irmãos e nós muitas vezes magoamos, ofendemos a algumas pessoas que convivem conosco e outras vezes também somos magoados e ofendidos, né? Mas Deus, conhecedor da natureza humana, ele nos dá toda a orientação de como nós podemos resolver essas questões, né? E o perdão é essencial nessa vivência do reino de Deus. Mas o que é o perdão, afinal das contas, né? Então, se você olhar lá no dicionário, você vai encontrar algumas definições para perdão. Eu anotei algumas delas aqui. Por exemplo, perdão é a ação de se livrar de uma culpa, de uma ofensa ou de uma dívida. Perdão é o processo intencional e voluntário pelo qual a vítima ou o agressor passa por uma mudança de sentimentos e atitudes em relação a uma ofensa. Ele deixa de lado as emoções negativas, como vingança, por exemplo, e tem uma capacidade de desejar o bem ao seu agressor. Então, todas as vezes que existe algum conflito entre duas pessoas, essas pessoas se afastam, né? E o perdão, ele permite que a pessoa se aproxime novamente. E isso é maravilhoso, né? Então, uma coisa que eu digo sempre, né? A primeira pessoa a se beneficiar com o perdão é aquela que perdoa. O perdão é como uma sentença de liberdade para quem vive atormentado pelas atitudes negativas de outras pessoas. Por isso é tão importante a liberação do perdão, né? Porque através dessa liberação do perdão, eu estou me liberando, eu estou liberando a mim mesma, né? Porque a falta de perdão, gente, escraviza de uma tal maneira as pessoas que retêm, né, o perdão, e é necessário que nós entendamos isso para podermos praticar. Quem tem o perdão retido, né, quem não libera o perdão, ele gera nele mesmo umas feridas muito grandes. Pelo perdão, nós abrimos caminho para Deus nos trazer cura e restauração, né? Quando nós vivenciamos o perdão, não há como o inimigo invadir a nossa alma, trazendo através de feridas e acusações. Agora, a falta de perdão abre um espaço para o diabo agir na nossa vida. Na verdade, a gente fica meio na mão do diabo quando existe essa falta de perdão nas nossas vidas. Mas o que diz a palavra de Deus a respeito do perdão? São muitas as situações, são muitas os versículos os que trata a respeito do perdão. Eu separei alguns aqui e gostaria de fazer alguns comentários. O primeiro dele, que eu separei, está em Mateus 5, do 21 ao 24, e ele diz o seguinte: Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar
será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar com seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu de sinédrio. E qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. É interessante que quando nós lemos alguns versículos da Bíblia, né, tem algumas coisas que a gente já se coloca fora, né? Isso não é para mim. Então, quando você lê, quando eu li, por exemplo, não matarás, mas qualquer que matará será réu de juízo, eu não me coloco nessa situação, porque eu não vou matar ninguém. Mas daí eu fiquei pensando, será que nós também não matamos um pouco as pessoas quando nós, com as nossas atitudes, com algumas falas nossas? Então, nós precisamos pensar que tem outras formas de se matar também, que não é só a de tirar a vida física, né? Daí Jesus ainda fala assim, olha, aquele que se encolerizar com seu irmão sem motivo será réu de juízo. Quantas vezes nós não arrumamos contendas com os nossos irmãos ou com as pessoas que nós convivemos sem grandes motivos? Muitas vezes nós não precisamos de grandes coisas, né, para nos encolerizarmos com os nossos irmãos, né? Quantas vezes nós maldizemos, né? Falamos palavras torpes contra os nossos irmãos. Então aqui está falando que isso será, quem assim agir será réu de juízo. Daí lá no 23, no versículo 23, e esse versículo eu acho assim fantástico. Para mim é um princípio assim, primeiro mesmo de uma vida diante de Deus, que fala assim: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra você, contra ti, deixa ali a tua oferta no altar e vai reconciliar-se primeiro com teu irmão. Depois vem e apresenta a tua oferta. O versículo fala assim: se teu irmão tem alguma coisa contra ti, né? Então, na nossa cabeça, geralmente, é assim, ó, se ele tem alguma coisa contra mim, ele tem que vir até mim. Ele tem que vir me pedir perdão, né? Mas a justiça, no reino de Deus, as coisas não são assim. O meu irmão tem alguma coisa contra mim, e eu sei que ele tem alguma coisa contra mim, eu não tenho que esperar que ele venha até mim, porque é ele que tem alguma coisa contra mim. No reino de Deus as coisas funcionam diferente. A retratação acontece por quem é discípulo de Jesus. E não necessariamente por quem é culpado, mas por quem é restaurado. Então, não pode caber na nossa mente levar a oferta até Deus, entrar na presença do Senhor, se eu sei que existe uma contenda, existe um problema entre eu e um determinado irmão. Eu tenho que resolver isso com ele. Não dá para continuar a minha oferta. Então, Jesus fala assim, deixa a tua oferta ali no altar, ó, vai lá, reconcilia-te com teu irmão, né? Perdoa se for o caso, pede perdão se for o caso, daí você vem e volta e faz a tua oferta, né? Outro versículo que eu gostaria de ler está em Lucas 17, do 3 ao 5, que fala assim: tomem cuidado, se teu irmão pecar, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser estou arrependido, perdoa-lhe.
os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. E essa fala dos apóstolos, muitas vezes é a minha fala também: aumenta, Senhor, em minha fé. Porque não é fácil, né? O irmão tá pecando contra você, o irmão tá te ofendendo, você tá repreendendo, daí ele vem, se arrepende, você perdoa, ele vai lá, faz de novo, se arrepende, você perdoa. Nós precisamos ter muita fé para podermos viver dessa forma. E tem um outro versículo também que está em Mateus, que fala assim, Mateus 18, 21 ao 22, fala assim: então Pedro, aproximando-se, disse: Senhor, até quantas vezes pecar o meu irmão contra mim, eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. O que Jesus quis dizer com isso? Não há limite para se perdoar. Não há limite para se perdoar. A resposta de Jesus quer dizer que nós devemos perdoar sempre, sempre. E existe, gente, uma dimensão tão profunda e libertadora de amor no ato de perdoar, que às vezes a gente só vai conseguir entender isso se nós praticarmos, se nós vivermos no reino de Deus, vivenciando essa questão do perdão, sabe? E isso me remete a uma coisa que aconteceu logo que eu entrei no grupo, que eu já contei isso milhões de vezes, mas isso marcou tremendamente a minha vida e eu tenho que falar isso todas as vezes que eu vou falar sobre essa questão do perdão. Quando nós entramos no grupo, tinha um amado irmão que visitava-nos sempre, estava sempre visitando a gente na nossa casa, e nós fazíamos a nossa reunião na casa desse irmão. Era uma casa bem simples, ele não tinha muitas posses, e ele estava assim naquela fase de... sabe quando a pessoa faz um quarto, uma cozinha e depois vai aumentando aos pouquinhos a casa? Ele estava nessa fase, né? Ele já tinha 2 filhos, então ele estava aumentando a casa com muita dificuldade. E ele conseguiu juntar um dinheirinho e ele foi no depósito e comprou bloco, cimento, areia, tudo que ele precisava para continuar a construção dele. Passou o dia marcado do depósito entregar o material, o depósito não entregou o material. Ele foi lá, conversou e o dono prometeu uma nova data, passou aquela nova data, ele não entregou o material e ficou nesse lenga-lenga, sem ele entregar o material, sem devolver o dinheiro, e o nosso querido irmãozinho indo sempre lá no depósito, reclamando, brigando, e até que esse irmão perdeu a paz que ele tinha, né? Então, ele contando pra gente que ele parou de orar, porque quando ele começava a orar, ele já lembrava de toda aquela situação, o coração dele já se enchia de ira, de nervoso, ele parou de orar, ele mal dormia, ele queria ir lá, ele queria brigar, ele queria quebrar toda o depósito, e ele ficou nessa situação por bem mais de um mês. Até que um dia ele falou assim, que se colocou na presença do Senhor, e o Senhor falou fortemente com ele. O que é mais importante, né? Ter comunhão comigo e ter paz, ou ter o teu material ou o teu dinheiro de volta? Ele falou que naquele dia ele se levantou, foi até o depósito, livre de qualquer mágoa, de qualquer sentimento de rancor, de ira, e falou para o dono do depósito o seguinte: olha, eu não quero mais o material, eu não quero mais o dinheiro, eu não sei o que está acontecendo com
com o Senhor, mas o Senhor está liberado de me entregar o material ou de me devolver o dinheiro. Porque se o Senhor tivesse o dinheiro, já teria me devolvido. E o Senhor está perdoado. Pode ficar em paz, que eu também vou em paz. E ele falou que o homem agradeceu muito, né? E ele foi embora numa leveza. E aquilo, ele contando aquela história para mim e para o Toninho, aquilo me deixou assim muito irada. Eu falei assim, não é assim que você resolve as coisas. Você trabalhou, você suou para conseguir o dinheiro, a tua casa está esperando lá esse material. Como é que você faz uma coisa dessa? Isso não se faz. Daí ele falou assim para mim, eu estou em paz, porque esse fato me tirou a comunhão que eu tinha com Deus. E a minha comunhão com Deus está acima de qualquer coisa. Eu não entendi. Realmente não entendi. Passaram-se anos e num determinado momento aquilo veio na minha mente de uma forma tão grandiosa, e eu pude entender a atitude daquele irmãozinho ao fazer isso. Muitas vezes, para nós podermos estar em paz com Deus, estar livres, libertos, nós vamos ter perdas. E se a perda for material, tudo bem, porque anos depois ele conseguiu comprar todo o material e ele conseguiu terminar a casa dele. Então, assim, quando eu falo que essa questão de existe uma profundidade, uma grandeza libertadora muito grande de se liberar o perdão, é nesse sentido, que só vai entender aquele que consegue viver, praticar isso. Por vivenciarmos o reino de Deus nas pegadas da unidade, requer renúncias, requer estar com o coração liberado de mágoas, de angústias e de conflitos. E aí, né, entra a questão do perdão. A grande chave do perdão é o arrependimento. Então tem um dito popular que fala assim, o arrependimento é quase a inocência. Por quê? Porque inocência é a qualidade de quem é incapaz de praticar o mal, né? Ou é o estado daquele que não é culpado. Então, quando nós nos arrependemos de alguma coisa que nós fizemos de errado e de alguma coisa da qual nós nos sentimos culpados. Por isso é que se fala assim, que o arrependimento é quase a inocência, né? O sentimento de arrependimento é muito valioso porque ele é um gerador de mudanças em nossa vida, né? É um estado de tristeza movido pelo reconhecimento do erro cometido, né? E isso altera o nosso comportamento, fazendo com que nós abandonemos as más condutas e nos reaproximamos e nos voltemos para Deus, né? Então, perdoar é assim uma união de arrependimento e sacrifício, porque só há perdão se uma das partes estiver de fato arrependida e a outra disposta a sentir compaixão. Eu queria agora falar sobre a parábola do credor incompassivo, né? Que está lá em Mateus 18, do 23 ao 35. Eu não vou ler, mas todo mundo conhece essa parábola do credor incompassivo, que era aquele rei, né, que ele queria acertar as contas com os seus servos, então ele chamou lá o servo que lhe devia 10.000 talentos e para cobrar esse valor do servo. Daí o servo, não tendo como pagar esse valor, ele se prostrou, ele pediu misericórdia, ele pediu que o Senhor tivesse compaixão dele, né? E daí o
o que acontece? O Senhor, ao invés de fazer aquilo que ele tinha falado que ia fazer, de mandar vender o servo, a esposa, os filhos e tudo que ele tinha para pagar a dívida, ele se compadeceu desse servo, né? E teve misericórdia desse servo e perdoou toda a dívida dele. Daí esse servo sai dali e ele encontra um conservo dele que lhe devia 100 denários. Eu acredito que 100 denários não devia ser grande coisa se comparar com os 10 mil talentos que ele devia para o senhor dele, né? Daí o que ele fez? Ele pegou esse conservo e sufocando ele, né? Falava que ele tinha que pagar aquilo que ele devia. E o conservo pediu misericórdia, que ele não tinha como pagar, que ele tivesse misericórdia. E o que ele fez? Ele colocou esse conservo na prisão porque ele não pagou os 100 denários que ele devia. Então, outros conservos, vendo aquela situação, é lógico que ficaram indignados, né? O camarada tinha acabado de ter 10 mil talentos, que devia ser uma quantia grande, perdoado pelo rei, e agora ele vai ali e cobra os 100 denários do conservo dele, do companheiro dele, e o cara não tendo como pagar, manda para prisão. Daí é lógico que eles correram e contaram lá para o Senhor o que havia acontecido. O Senhor mandou que chamasse esse servo na presença dele, né? E falou assim: agora você vai pagar até o último centavo do que me deve. E colocou na mão dos verdugos lá para que ele pagasse. Daí, gente, o versículo 35 dessa parábola diz assim: assim vos fará também meu Pai Celeste, se de todo o coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Perdão é o exercício da misericórdia. Aqueles que conhecem a misericórdia de Deus precisam viver de acordo com os princípios dessa misericórdia. Mas se não mostrarem misericórdia e sim justiça, e insistirem na justiça, receberão justiça e não misericórdia. Foi bem o que fez aquele servo, que ele recebeu misericórdia, mas ele insistiu na justiça com o conservo dele, né? E o que aconteceu? Ele acabou também não recebendo a misericórdia, mas sim a justiça. Então, nós que conhecemos a misericórdia de Deus, temos que viver de acordo com os princípios dessa misericórdia, né? Outro versículo que eu queria citar é Colossenses, que fala assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros se alguém tiver queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Então, esse suportai-vos a gente pode entender de algumas formas, mas aqui eu queria colocar o seguinte, que muitas vezes nós temos que suportar no sentido de tolerar mesmo, sabe, os irmãos, porque nós convivemos com pessoas que têm pensamentos diferentes, muitas vezes as nossas opiniões se divergem e nós temos que tolerar, nós temos que suportar essas questões. E se por acaso entrarmos em alguma contenda ou houver a ofensa de algum lado, nós temos que saber perdoar também, né? Porque o versículo fala assim, que assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos, né? Também dá para a gente colocar essa questão na parábola lá do servo incompassivo. Enfim, gente, a falta de perdão, ela traz angústia, ela traz mágoa, ela traz rancor, e tudo isso intoxica a alma e nos paralisa, nos deixa paralisado. Muitas vezes nós somos incapazes de ter comunhão com Deus quando o nosso coração está dessa forma, né?
Guardar ressentimento, eu acho que todo mundo já ouviu falar isso. Guardar ressentimento é o mesmo que você tomar veneno esperando que o outro morra, né? E aquilo lá tá te envenenando, aquilo lá tá acabando com a tua vida e a gente tá achando que o meu ressentimento, a minha falta de perdão, vai matar o irmão. Não vai. Vai nos matar. Pelo menos em primeiro lugar vai nos matar, né? Porque tem situações que o irmão nem sabe que você está ressentido com ele. Você não teve a coragem de ir até o irmão e colocar a situação, né? Então, quem vai estar se envenenando, quem vai estar morrendo, é aquele que não liberou o perdão. O maior beneficiado com a liberação do perdão é quem perdoa. E eu já falei isso, né? Isso para mim é muito importante. Pedir perdão é um grande desafio. Perdoar é um grande desafio, mas é a maior semente para um recomeço, para uma cura, para uma reconciliação. O importante é ter um coração limpo, é ter um coração puro para nos apresentarmos diante do Senhor, sem culpa diante de Deus. Não dá para ter uma vida de adoração com um coração corrompido. É isso, irmãos. Eu espero ter contribuído um pouco nessa pequena reflexão. Desejo a paz do Senhor Jesus a todos vocês e até uma próxima vez. Foi muito bom estar aqui com vocês nesta noite. Obrigada.